Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda a essa aula. O que você pensa sobre si? Fica até o final dessa aula que eu vou dar uma dica muito legal. O conteúdo hoje é bem específico para o mês em que nós estamos. Nós estamos no mês de março e esse é um mês que nós lembramos muito, né, do quanto nós mulheres somos abençoadas. Então, fica comigo até o final da aula, que eu acredito que você vai amar esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês. Então, vamos lá. Eu já peguei a minha aguinha, porque eu sempre indico para vocês, né, terem uma água sempre junto, porque quando nós hidratamos o nosso corpo, o nosso cérebro, ele consegue captar melhor as informações que nós temos. Essa é uma boa dica já para quem está precisando aí de mais foco e concentração. Mantenha-se hidratado. Para a gente começar um pouquinho a respeito sobre o nosso tema, eu quero abordar uma situação muito interessante, que é o fato de nós mulheres sermos mulheres de ciclo, né? Mulheres de fases, como tem uma música muito conhecida, né? Que nós somos mulheres de fases. Para isso, é claro, né, que eu preparei o conteúdo escrito, tenho uma colinha aqui comigo, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão das fases da mulher, né? Por quê? Nós mulheres, falando de uma forma física, nós temos os hormônios, tanto masculinos quanto femininos. E o que, que acontece? A nossa, hoje, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa agitação, as mulheres, elas têm tomado muito o que nós chamamos da força masculina, da energia masculina estar, mas com a função hormonal um pouco mais alterada para o lado masculino. Por quê? Nós mulheres somos muito boas em resolver situações, resolver problemas, então é muito comum nós mulheres estarmos mais nessa força masculina, nessa energia masculina, que remete ao quê? Quando a gente pensa, por exemplo, quando nós vamos nos casar, né, as historinhas, né, nós sempre queremos procurar quem? Um cavaleiro da armadura reluzente, aquele homem forte, aquele homem com garra, né, de preferência era aquele homem mais alto, mais encorpado, né, é essa a representação masculina que sempre vem à nossa mente, essa força masculina, né. E a mulher, ela é sempre mais o quê? Né? O homem mais razão, né? Por essas é, qualidades da personalidade, né? A força, a garra. Então, eles são mais razão e nós, mulheres, somos mais emoção, né? Muitas pessoas dizem que nós, mulheres, somos o sexo frágil, né? Mas nós não deveríamos levar isso para o lado é, como que eu posso dizer, para o lado feminista, né? Vamos levar isso para o lado emocional, que nós mulheres somos mais emoção. Então, o que que acontece? Nós mulheres, sim, temos que ser mais delicadas, né? Mais doces, mais meigas, né? A mulher tem que ser assim para poder deixar o cavaleiro da armadura reluzente cuidar dessa mulher, então. Só que, infelizmente, hoje, na era moderna que nós estamos vivendo, está acontecendo o quê? Um desequilíbrio, uma desintegração dessas energias, né? Porque muitas mulheres tiveram que tomar a frente, por exemplo, do lar, em ter que ser mãe, pai, né? Ter que resolver os problemas e ter essa força de ir mais à frente, mais avante, né? Buscar essa força maior para dar conta de tudo. Então, o que, que a mulher muitas vezes é, né? Ela é a mãe, o pai da casa, ela tem que trazer o sustento, e isso vai gerando com que ela vai mais para a energia masculina e não se permita olhar para si. Espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. E isso é muito real, não é?
hoje, apesar de ser um mês de março muito lembrado para as mulheres, é muito difícil as mulheres aceitarem o papel delas como mulheres. Muitas mulheres que eu tenho atendido, elas têm mencionado assim, vou dar um exemplo básico para vocês entenderem. Eu trabalho muito com a área da beleza também, né? Então, eu vejo muitas mulheres que elas têm dificuldade, por exemplo, em cuidar de si, em cuidar da pele, em cuidar do cabelo, né? Muitas até dizem para mim assim, não, eu sou muito bruta, eu não tenho essa delicadeza para essas coisas, né? E eu tenho que confessar que por muito tempo eu fui assim também. Não se permitir cuidar de mim, porque eu via a única pessoa da minha família que era vaidosa era a minha avó. Então, eu via muito essa questão dela querer se cuidar, sempre gostava do seu batonzinho, né? Gostava, minha avó falava muito do pó de arroz, então ela tinha essa noção de querer se cuidar. Mas era a única que eu via que era mais cuidadosa, então eu não via assim um padrão das mulheres da minha família serem vaidosas nesse sentido de se cuidar, de se arrumar. Então eu comecei a aprender sobre isso muito depois que eu casei e fui para o meu lugar do feminino, porque até então eu casei e eu queria estar no lugar do masculino, né, do meu marido, porque era eu, como eu já falei, a gente é muito boa para resolver as coisas, né? Então, o que na mente do masculino tem por conta da criação, né? Que a mulher ela foi feita para ficar em casa, cuidando dos filhos, né? Limpando a casa e servindo o marido, né? Hoje a gente entende que os dois têm um papel muito fundamental para que o casamento ele viva em harmonia e que as coisas funcionem de uma forma mais leve, né? Então, hoje a mulher ela já tem aí o seu trabalho também e ela precisa da ajuda e do apoio do marido em casa, ainda mais quando se tem filhos. Então, por muito tempo, eu tomava as decisões da casa. E quando nós, mulheres, tendo marido, né, no caso, tomamos essa posição, nós sofremos. Eu não quero dizer aqui, se você, de repente, né, trabalha pensando de outra forma, eu não quero ofender o que você pensa, tá? É só um assunto para a gente conversar um pouquinho, para dar brecha e abertura para que nós possamos ter a consciência de que nós, mulheres, precisamos olhar para nós e cuidar desse feminino que existe em nós, para que nós não tenhamos dores físicas e dores emocionais, tá? Então, o que eu fazia? Eu tomava muito à frente de casa, né? Meu marido sempre foi muito trabalhador, né? Enfim, muito amoroso comigo, sempre cuidou muito bem de mim. Só que eu tomava as posições de casa. Algumas coisas básicas, por exemplo, eu pagava aluguel, a água, a luz, e eu ia no mercado, né? E trazia provisão para dentro de casa. Trazia, né? Não pagava, pagava com o dinheiro do meu marido. Só que isso por um tempo não foi legal, porque eu percebi o quê? Que havia uma distância entre eu e ele. Então, isso já não estava mais sendo, como que eu posso dizer? Já não estava mais sendo equilibrado, vamos colocar assim dessa forma. Então, a gente começou a ter muito atrito, porque eu estava no meu lugar errado. Ah, Mayara, isso quer dizer que mulher então tem que ficar na frente esfriando a barriga no tanque, esquentando no fogão? Não, não é isso. Tudo é equilíbrio, tudo é comunicação. E eu e meu marido, a gente tem um relacionamento muito saudável, porque a gente entendeu o papel de cada um dentro do casamento e nós nos ajudamos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando a gente está no lugar errado, nós sofremos demais. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? Essa frase eu tenho usado
tanto nos últimos meses, porque ela faz muito sentido. Quando nós entendemos que sim, nós mulheres somos delicadas, nós somos as meigas, nós somos as choronas, nós somos essa forma mesmo, nós somos as frescas, a gente sofre menos, a gente vive mais feliz, mais leve e muita coisa muda, inclusive a nossa pele, a nossa voz, né, o nosso corpo muda, né? Vocês já viram às vezes aquelas mulheres que elas têm até o formato parece mais bruto, né? Porque elas estão muito vivendo nessa energia masculina, né? E às vezes é porque elas não aceitam o feminino. E isso é muito interessante porque quando a gente está no lugar errado, falando ainda sobre mim, eu estou contando experiências para ver se às vezes alguma de vocês possa se identificar com isso. Então, quando a gente está no nosso lugar errado, a gente não aceita o nosso feminino, a gente não aceita a nossa beleza, nós não aceitamos o nosso corpo e nós não aceitamos, inclusive, a nossa menstruação. Por que eu falo sobre isso? Porque eu vejo cada vez mais pessoas, cada vez mais mulheres tendo nojo desse ciclo, né, desse ciclo, dessas fases, que depois eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, isso é não aceitar o feminino, é não aceitar o que acontece com o seu corpo. Né? Então, sim, mulher ficou para menstruar, é um papel importante para o nosso organismo, para a nossa saúde, né? E nós precisamos nos relacionar muito bem com essa fase. A gente precisa entender essas fases, aceitar elas e lidar bem com elas, né? Tratar o nosso feminino com delicadeza mesmo. Então, o que eu tô querendo dizer? Que sim, nós mulheres podemos ter a força, a garra, assim como o masculino, que é o que nós levantarmos, reagirmos e solucionarmos alguns problemas que estão no nosso alcance. Por exemplo, eu sou empresária, eu tenho uma marca de cosmético natural. Então, o que eu faço? Eu compro a matéria-prima, eu pago o fornecedor, eu faço o produto, eu faço o rótulo, eu embalo o produto, eu despacho o produto e eu cuido depois do pós-venda. Se acontece, então, isso é a força, a garra de ir fazer cada uma dessas fases. Então, nesse momento, eu preciso sim ter a força para poder realizar os meus projetos, para realizar o meu sonho, que é a minha marca de produto natural. Mas quando que eu posso desligar a energia masculina? Quando eu entro para dentro de casa e eu tenho um momento com meu marido. Então, a gente precisa equilibrar isso. Às vezes, quando a gente está no trabalho lá fora, a gente está resolvendo o problema o dia todo. Quem é empresário, às vezes tem uma empresa ou tem os seus estabelecimentos comerciais, tem que resolver problemas, às vezes, o tempo todo. Porque a gente, como empresário, tem soluções para cada problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nesse momento, sim, a gente precisa da força para resolver tudo isso. Mas quando a gente está em casa com o nosso marido, que a gente possa desligar-se desses momentos e a gente possa aproveitar e estar ali, aproveitar a energia masculina que nos faz muito bem. Inclusive, depois eu vou falar sobre isso. Inclusive, isso é muito interessante. Olha só o que eu faço. Eu, Mayara, consigo muito bem abrir um vidro de pepino sozinha. Eu uso força? Não, eu uso inteligência. Vocês sabiam que se vocês colocarem uma faquinha por baixo da tampa de pepino, ela solta a pressão e o vidro abre facilmente? Então, isso não é força, isso é inteligência. O que os homens fazem? Eles usam aquela força bruta, linda, maravilhosa, para abrir aquele vidro de pepino. Interessante, né? Parece uma coisa nada a ver, mas faz muito sentido. Então, quando eu tô em casa, que eu tô com meu marido, o que eu faço? Eu vou abrir vidro de pepino, ou qualquer vidro de conserva, né? Só um exemplo. Eu peço pra ele abrir pra mim. Eu peço pra ele, amor, por favor, abre pra mim esse vidro de pepino. Porque eu gosto de ver ele vindo com aquela força, aqueles músculos e abrindo aquilo. Eu consegui, uau, que legal. Então, isso é muito interessante, porque aí a gente começa a estar no lugar certo, no nosso feminino.
né? Eles não precisariam fazer força se usassem um pouquinho da inteligência. Só que essa é a energia masculina, eles estão exatamente onde precisam estar, no papel deles como masculino. Aí, quando nós mulheres valorizamos essa força, eles conseguem ter mais agilidade, mais força para eles mesmos agirem, para prover, né, as coisas da casa, para continuarem sendo bons trabalhadores, né? Enfim, então isso é muito importante. Outra coisa muito simples é que eu tenho feito para estar no meu feminino. Quando a gente está no restaurante, eu sempre peço para ele pedir para um garçom a água, para ele pedir para o garçom fazer o pedido, porque sim, é legal, gente, da gente ver aquele homem lindo, maravilhoso, erguendo a mão para cima e chamando o garçom, né? Então, isso está colocando a energia feminina no seu lugar e a masculina também no seu devido lugar. Outro exemplo, eu gosto muito de que ele abra a porta do carro para mim. Só que eu não fico dizendo assim, fulano, abre a porta do carro pro fulano, né? Por que você não faz para mim? Não. Eu digo para ele, amor, eu tô tão ocupada que eu não consegui abrir a porta do carro. Abre para mim, por favor. Ele vai lá e abre. Então, são coisinhas simples do dia a dia que nos permitem ser delicadas, que nos permitem ser meigas e que nos colocam no nosso lugar do feminino. Aí, uma coisa muito interessante, quando nós estamos na nossa energia masculina, feminina, perdão, quando nós estamos na nossa energia feminina, nós estamos no nosso lugarzinho, nos aceitando como mulheres lindas, maravilhosas, como nós somos, até mesmo a relação sexual conjugal fica maravilhosa. Então, que vocês possam estar no lugar de feminina sempre, porque aí a gente começa a aceitar, a sentir o prazer da vida, né? Então, isso é muito bom mesmo, né? A gente tá em conexão com nós mulheres, tá? E com respeito à força masculina, né? Deixar eles também no lugarzinho deles, né? Lembrar eles de como eles são. E eles precisam de muito incentivo. Às vezes, os relacionamentos tóxicos, mulheres que não conseguem se relacionar muito bem com homens, é porque elas não aceitam muitas vezes o seu feminino. Elas querem estar o tempo todo no controle, querem estar o tempo todo na dependência de que eu vou, eu consigo, eu sei fazer e pronto, né? E aí, quando chega o momento que sai da razão e entra na emoção, porque nós somos mulheres de fases, né? Aí vem o desespero porque não tem um parceiro que acompanhe, né? Então, é muito importante a gente estar literalmente conectados com a nossa energia feminina, para a gente se aceitar como mulher e poder ter aí um relacionamento conjugal muito saudável e até mesmo estar num relacionamento entre, no geral, né, com as pessoas ao nosso redor, estar num relacionamento mais gostoso, mais agradável, né? Então, essa é uma dica muito legal. Muito bem, então, vamos lá. Já falamos a respeito de. Isso é uma coisa bem interessante, né? Como eu falei ali a respeito da energia feminina, quando nós não estamos, né? Quando a nossa energia ela não está equilibrada, e aí você começa a se observar. Qual energia é mais alta? Será que é a minha feminina ou a minha masculina? Tá? Outra coisa interessante, às vezes mulheres, elas não conseguem ter amigas mulheres, elas só conseguem fazer amizade com amigos homens, né? E isso quer dizer que nós estamos aonde? Na energia masculina. Então, mesmo que seja chato, mesmo que não tenha assunto, esteja em grupos de mulheres, converse com mulheres, tá? Tenha sempre como prioridade amigas mulheres, para você estar nesse âmbito, nessa energia mais feminina. Mulheres, olha só que interessante, tem uma pesquisa que fala que sim, num lugar, né, onde trabalha muitas mulheres, logo o ciclo menstrual delas bate para a mesma semana do mês, né?
Isso é muito interessante porque é muito hormonal, né? É, por exemplo, quando nós estamos no período menstrual, é muito comum os nossos parceiros terem muito mais vontade de se relacionar conosco, né? De ter a relação sexual. Claro que a gente vai respeitar aquele momento, né? Mas isso é muito comum por conta dos nossos feromônios que são liberados e transpirados através da pele. Então, isso é algo muito interessante, porque a nossa pele, gente, a nossa saúde, ela é incrível, assim, cada vez que eu leio e pesquiso e estudo mais, cada vez eu fico mais apaixonada com esse processo do nosso corpo, né? Então, ele é transmitido através, sim, da pele. Por isso que quando as meninas estão criando a libido, ali no período dos 3, 4 anos, esses hormônios, feromônios, eles são transmitidos através da pele, né, transpirados através da pele, e exalam o cheiro do acasalamento. Então, você que é mãe, que tem filhas, toma cuidado, né, cuida para não deixar pessoas, mesmo pessoas que você ame do sexo masculino, próximo, né? Para ter essa proteção, esse cuidado, que é muito importante. É muito importante também as mães ajudarem as filhas nesse período, porque é muito comum elas estão mais grudadas com o pai, né? E querem ficar dormindo com mamãe e com papai, né? Querem dormir no meio da mamãe e do papai. Então, nesse período é muito importante as mães ajudarem as filhas a entender que papai e mamãe têm um momento só deles, né? Que mamãe e papai são eternos namorados e que a cama é o lugar deles, né? Para que eles, né, reservem tempo para eles e fiquem ali entre o casal. É muito importante as mães ajudarem os filhos nesse sentido para que eles não venham a sofrer. E isso serve como proteção mesmo de pessoas aí que têm às vezes pensamentos não muito interessantes, né? Então já fica um alerta aí para vocês também. Muito bem. Então, quando nós nos conhecemos, nós conseguimos nos cuidar. Aí, Mayara, é muito difícil fazer tudo isso sozinha. Então, eu tô com a minha energia masculina muito alta e preciso de ajuda para trazer esse equilíbrio para o feminino. O que que eu posso usar? Sim, pode usar os óleos essenciais na sua rotina, que vão te ajudar a trazer esse equilíbrio hormonal e ajudar você nessas fases que são tão necessárias e importantes, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns óleos que podem ajudar vocês, e aí eu vou citando alguns aqui, tá? Mas primeiro, eu quero falar para vocês das fases, né? Das 4 fases da mulher, né? Então, que tem muito relacionado com a questão da lua, né? A lua crescente, lua nova, lua cheia, lua minguante, estão muito relacionados, por isso que nós somos considerados mulheres de fase. Então, olha só, eu vou pegar minha colinha aqui, porque a ideia, o que que é? É usar os óleos essenciais para equilibrar tudo isso, e que vocês possam usar os óleos essenciais como força para ajudar vocês impulsionarem vocês a irem para aquilo que vocês desejam. Por que que eu falo tanto do uso dos óleos essenciais? Porque sim, né, quando nós inalamos o óleo essencial, em 20 segundos ele oxigena o nosso sistema límbico, né, onde é responsável por nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Quando ele está, né, as propriedades aromáticas, né, as propriedades terapêuticas entram pelo nosso, né, bulbo olfativo, vai até o sistema límbico, oxigena em 20 segundos, depois vai para a corrente sanguínea, em 2 minutos está na corrente sanguínea, em 20 minutos está em todas as células do nosso corpo. Lembrando que, sim, a marca que ganhou meu coração é doTERRA, porque já fazem mais de 4 anos que eu uso, mais de 4 anos que eu indico para as mães, né, desde a gestação até a pessoa de mais idade, e eu nunca tive problema relacionado a, a má indicação, né? Eu sempre procuro estudar bastante para poder ajudar da melhor forma para que vocês tenham mais resultados ainda, né? Então, vamos lá.
eu vou falar para vocês, então, da primeira fase, que é a fase crescente, que é da pré-ovulação. Não, vou falar um pouquinho, vou falar primeiro da fase minguante, tá? Que é a pré-menstrual, que a gente chama de TPM, né? Inclusive, a respeito disso, quero dizer para vocês que os óleos essenciais me ajudaram muito nesse período da TPM, relacionado com cólicas, né, com dores, né? Então, eu utilizo muito para resolver hoje essa questão que eu preciso. Vou tomar uma aguinha aqui para a gente dar sequência. Então, vamos lá. A fase minguante é a fase pré-menstrual. Então, é considerada uma fase intuitiva, tá? Então, quais são os óleos essenciais que podem ser usados nesse período da TPM para ajudar no equilíbrio desses hormônios? O óleo essencial de sálvia esclareia, que é o claricege, ele trabalha muito fazendo o quê? Trazendo energia, né, mais força, porque é uma fase que a gente fica um pouquinho mais, eu pelo menos fico mais quietinha, mais amodinha, né, então é um óleo que ajuda bastante a trazer força, energia, e também traz autoconfiança, né, então é um óleo que ajuda bastante nesse sentido. O óleo essencial de gerânio, que é o meu preferido, né, eu uso bastante, ele equilibra muito essa questão dos hormônios femininos, né, então é um óleo que os dois juntos podem ser usados para essa função, né? Outro óleo que dá para usar nessa fase, que é uma fase que a gente trabalha muito essa questão de pensar, né? Essa questão mais intuitiva mesmo, é o óleo essencial de olíbano, porque ele nos ajuda a ter mais clareza mental. E ele é um óleo que nos ajuda a nos conectar, né? Melhor com nós mesmas. É um óleo que ajuda muito a gente se conectar com o Criador, né? A gente ter essa sabedoria equilibrada, né? Então, para quem nunca ouviu falar desse óleo, né? Olíbano ou incenso, frankincenso é um óleo que Jesus ganhou, né? Quando os reis foram visitar ele, ele ganhou esse óleo de incenso, né? Então, eu sempre ouço alguém, às vezes, os aromaterapeutas comentando que se até Jesus usou um óleo essencial, quem dirá nós, né? Então, é um óleo que ajuda muito porque ele trabalha o quê? Como é um período que o nosso corpo ele faz muita força, né? Para eliminar o sangue que está parado, né? É um processo de renovação celular, é um processo de renovação da região do útero, dos ovários, né? Faz aquela limpeza, então o óleo essencial do Líbano ele é ótimo para essa função também. Junto com o gerânio e a sálvia, eles vão potencializar essa questão da regeneração de tecidos, nervos, a parte óssea, né? Então, são óleos muito bons para serem utilizados de forma interna ou de forma aromática, né? Eu confesso para vocês que desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, eu nunca mais usei hidratante corporal, né? Hoje eu mesma faço os meus produtos de pele, então eu cuido muito dessa questão para não ter a questão dos disruptores endócrinos, né? Que é algo que é muito afetado pelo uso dos produtos químicos, né? Então, olha só que delícia fazer um hidratante corporal com esses 3 óleos, né? Sem falar que, assim, o olíbano, ele regenera mesmo a pele, né? Então, a gente fica com a aparência de mais jovem, né? Como ele trabalha muito essa questão da regeneração celular, então, é muito bom. Ele previne envelhecimento, então, juntando com o gerânio e o sálvia, né? O olíbano vai potencializar esses 2 óleos também. É um óleo muito bom para ser utilizado diariamente, né? Principalmente nessa fase, então, da lua minguante, né? Que é a fase que a gente está mais intuitiva, tá? Aí depois vem a fase nova, né? Que vem o período da menstruação, né?
E nessa fase a gente fica um pouquinho mais sábia, né? A gente pensa com mais clareza, nós temos uma sabedoria diferente nesse período, né? Talvez algumas pessoas não tenham nem tempo para observar isso, né, do que eu tô falando. Mas agora vocês podem ficar de olho, acolher esse feminino, olhar mais para vocês, pensarem mais em vocês e começar a observar, né, essas fases, né, essas situações, esses pensamentos e sentimentos de vocês, tá? E é uma fase que sim, a gente deveria ficar um pouquinho mais resguardada, né? Até no sentido assim de não ficar na agitação, na loucura, desacelerar um pouquinho nessa fase, né? Eu vejo assim que não é que seja errado, eu super concordo que é importante uma atividade física, mas às vezes tem mulher que nem na fase que tá vindo a menstruação não deixa de ir pra academia, né? Tem que ir lá fazer força, erguer aqueles pesos todo, né? Tô dizendo que é importante observar o teu corpo, tá? Essa é a dica que eu sempre deixo. Olhar para o teu feminino e nem que seja nessa fase se resguardar um pouquinho. Ah, eu tô com vontade de comer um chocolatinho nessa fase. Come chocolatinho, não tem problema, né? Não é sempre, é uma vez por mês. Então aí depois você entra no detox, né? Depois pós-TPM, né? Eu sempre costumo fazer isso. Mas são coisas importantes, né? Ficar mais no seu cantinho. Aí, quais são os óleos essenciais que ajudam nessa questão? Então, o óleo essencial de jasmim. Ai, ele é uma delícia, tá? É um óleo muito bom. O jasmim é um óleo que Cleópatra usava bastante. Ela usava muito para atrair, né? Marco Antônio, agora não me lembro, gente, perdoa. Mas o que ela fazia? Ela tinha sua própria destilaria de óleos essenciais, né? E aí, quando ela ia chegando com um barco, e ela tinha vários amantes, né? Ela não era burra nem nada, ela era muito inteligente. Ela colocava os óleos essenciais onde coloca-se as velas, né? E aí aquele cheiro exalava antes dela chegar. Então, ela era bem inteligente mesmo, né? Só que esse óleo de jasmim, o que ele ajuda? Ele ajuda a gente a ter amor próprio, né? Aquele amor próprio não egoísta, aquele amor próprio por mim mesmo. Lembra que o tema é o que você pensa sobre si? Às vezes, nós, mulheres lindas, maravilhosas, nós achamos a amiga linda, nós achamos a amiga maravilhosa, nós achamos a amiga magra. Às vezes, quando a amiga vem dizer, eu tô muito gorda, porque, né? A gente fala, não, você tá linda, né? Só que aí quando você se olha no espelho, o que você fala sobre você? Fica a dica aí. Outro óleo que ajuda bastante é a camomila romana, que é uma delícia para dormir. Ele ajuda muito a acalmar os sentidos. Acolhe, né? Aquele abraço gostoso que a gente precisa nessa fase. E ele também é um analgésico, né? Se tiver dores durante a menstruação, ele ajuda muito nessa questão. Um óleo que eu uso bastante é o óleo essencial de mirra também, porque ele ajuda, já dei uma aula sobre a mirra. A mirra, ela é comparada ao colostro, né? Da mãe, o primeiro leite materno, né? Então, ela faz tão bem porque ela ajuda mesmo a gente se reconectar, né, com a nossa mãe, né? Então, isso é muito interessante porque ele é muito utilizado, inclusive, para mães que abandonaram seus filhos, né? Então, se você, às vezes, porventura, não se dá tão bem com a sua mãe e tá muito na energia masculina, né? E não consegue olhar para o seu feminino, esse é um óleo bem interessante de ser usado. Aí depois vem a pré-ovulação, aí já é a fase crescente, né? Então, quais óleos que a gente consegue utilizar nessa fase, né? Porque aí a gente já tá mais ativa, né? Grapefruit, porque ele ajuda a dar aquela energia juvenil que a gente precisa, né? Para voltar ativa. E Lang Lang, que nós falamos já sobre ele, né? Que ele nos ajuda a ter prazer na vida, né? Acolher essa fase importante, né? Então, Ylang Ylang, muito bom. Vetiver, que é um óleo que a gente utiliza muito para nos dar foco, concentração, aterramento, né? Voltar para
para o presente, né? Não ficar voando nem no passado, nem lá na frente, tendo ansiedade, que é, né, que hoje é muito comum a gente ouvir sobre ansiedade, né? Porque é o excesso do pensar no futuro. Então, o Vetiver ajuda a trazer essa segurança, essa sustentação, né? A gente está aqui agora, organizando o agora, o presente, né? E o óleo essencial de patchouli, que ele ajuda muito nessa questão do discernimento, né? E também trabalha a questão de autoconfiança, amor próprio, também é um óleo muito gostoso. Inclusive, ali eu falei sobre patchouli, vetiver, olíbano, falei sobre o gerânio, né? Esses óleos são os óleos essenciais que eu utilizo nas minhas formulações dos cosméticos naturais, né? Então, vocês entendem que a importância da gente olhar para esse é, feminino, acolher tudo isso, né? Cuidar mais de nós, né? Ter aquele tempinho para nós mesmo, né? Então, desde fazer essa questão do skincare, né, que é o que eu trabalho com a linha dos cosméticos, né, fazer esse cuidado com a pele, esse agradinho, né. Aqui vocês podem ver que eu tô sem filtro, gente, a minha pele foi muito mais terrível, né, hoje, assim, eu considero uma bênção como ela tá, ainda tenho muito a melhorar, mas o uso dos cosméticos, esse cuidado, esse olhar para mim, pensar com amor, né, quando eu olho no espelho, quando eu me vejo aqui na tela, né, então olhar, né, com amor para Maiara que está hoje, né, para a mulher que a Maiara se tornou hoje, isso é uma bênção para mim, né, e aí vocês conseguem perceber que o uso dos cosméticos, eles vão cuidar da pele, mas também vão cuidar do nosso emocional também junto. Então, esse que é o grande propósito da minha vida, cuidar, ajudar as mães, as mulheres, né, a cuidarem mais de si, a pensarem sobre si coisas boas, né, e não só dizer para outras mulheres coisas boas, olhar para si com mais amor, né. Então, um pouquinho da explicação dos olhos já deu para entender o quão é diferente, né? Cuidar em pequenos detalhes, né? Desde na hora de você estar ali naquele momento, né, passando sabonete na pele, depois passando o hidratante, tá escovando os dentes, está no presente, gente, observar cada segundinho da vida de vocês, né. A Josi sempre fala a respeito do tempo, né, que tempo é o recurso mais valioso que nós temos, porque ele não volta. Um minuto atrás a gente não consegue voltar, eu não consigo desfazer o que eu falei atrás, né, então só consigo melhorar ele, né. Então é muito importante a gente observar para cada segundinho, né, tentar desacelerar. Não é desacelerar, ficar lerdo, né? Não produzir, mas desacelerar observando cada fase, cada detalhe da nossa vida, né? Para a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila, né? Isso ajuda muito. Agora chegamos na fase da cheia, né? Da lua cheia, que é o período que nós estamos ovulando. Então, nesse momento, é o momento de nós estarmos concretizando os nossos projetos, né? Interessante isso, né? Então, esse é algo bem interessante, porque a gente já está passando por essa fase, né? Aí, quais são os óleos essenciais que nos ajudam, né, nesse sentido? O óleo essencial de Rose, né, que nós temos, que é a rosa damascena, que é um óleo, assim, surreal, gente, é um óleo muito bom. Ele trabalha muito a questão do amor incondicional, nos sentirmos plena. Óleo essencial de lavanda nessa fase, para nos ajudar a tranquilizar e a comunicar aquilo que nós desejamos, né? Então, o óleo essencial de lavanda, eu tenho um amor muito grande por ele, porque sabe quando a sua voz precisa ser ouvida? E você fica engolindo sapo, engolindo? Então, esse óleo essencial de lavanda, ele ajuda você a trabalhar esse lado comunicativo. É muito interessante começar a usar lavanda e gerânio. Nessa fase também entra o gerânio. E usar o gerânio junto, né? Você começa a expor mais isso, né? Eu achei interessante porque esses tempinhos atrás eu fiz um trabalho com uma amiga, fiz um trabalho com ela bem legal sobre essa questão de se sentir no feminino, né? Porque ela sempre foi a primogênita da casa, também assim como eu, e ela sempre resolvia tudo em casa, né? Ela
trabalhava na roça, então ia buscar os boi, ia plantar milho, ia colher, né? Enfim, tava lá na vida da roça trabalhando como se fosse um homem, né? Fazendo o trabalho por um homem, né? E então ela estava tanto naquela energia que quando ela casou, né? Quando a gente começou a fazer um trabalho com ela me relatou algumas coisas que ela precisava melhorar. E uma das coisas que eu falei para ela é essa questão do feminino, olhar para o feminino, olhar para ela. Gente, ela não dá conta de olhar no espelho? Quantas de vocês não conseguem se olhar no espelho, não conseguem se encarar numa câmera? Olha para si. Eu vou passar um exercício bem legal que vocês vão fazer, tá? Que tá muito relacionado com a autoestima. Esse exercício eu aprendi com o Dr. David Stewart. Ele é uma das pessoas que faz parte do, como que chama? Do Terra tem um laboratório e eles estudam quais óleos essenciais eles vão fazer as sinergias, os mix, né? Que alguns óleos são óleos puros, como por exemplo, gerânio é só gerânio, lavanda é só lavanda, né? Mas alguns óleos essenciais, eles são mix de óleos, né? Então, o Dr. David ficou lá nesse corporativo do laboratório para ajudar eles a pensar nos mix que combinariam, né? E ele foi a pessoa que ensinou a respeito dessa questão da autoestima, o quanto nós precisamos melhorar a nossa autoestima. E isso tem tudo a ver com nós mulheres, né? É que nem eu falei, às vezes a gente elogia a amiga, mas não elogia a si mesmo. Até quando recebe um elogio, fica meio sem graça, né? Se alguém vem dizer, ai, que lindo tá teu cabelo, Mayara. Pois é, lavei. Ai, que linda sua blusinha. Ai, paguei tão baratinho. Tá, é tão velha, é tão antiga, já faz não sei quanto tempo que eu tenho. Não agradece por isso, né? E aí tem dificuldade em receber elogio. Aí, até mesmo em casa, quando o marido dá um elogio, às vezes acaba estranhando, né? Então, aprendam a receber isso, aprendam a olhar para vocês e pensar melhor sobre si, né? Com equilíbrio, não é pensar se sentindo orgulhosa, pisando em todo mundo, não é nesse sentido. É trazendo o equilíbrio das duas energias que precisa estar. O que eu estava falando? Ah, sim, lembrei. Então, esse óleo essencial de lavanda e gerânio trabalha muito a questão da comunicação. E se você não tem nenhum óleo essencial, porque eu vou passar o exercício para vocês, e você mora em Brusque, você pode pedir para a Josi, ela vende alguns blends de óleos essenciais para você fazer esse exercício em casa. E se você que não mora em Brusque, que não tem óleo essencial, me chama no privado para você adquirir pelo menos um óleo essencial para você fazer esse exercício. Quem vem comigo nesse desafio de 21 dias, tá? 21 dias de desafio para melhorar a autoestima. Então, eu acredito que vai ser muito legal. Então, passei alguns óleos essenciais para vocês que vocês podem usar. Eu vou só ali pegar um vidrinho de óleo essencial e eu já volto aqui, tá? Só um pouquinho. Voltando. Fui lá buscar o patchouli, tá? Mas pode ser qualquer óleo, né? Desde que você trabalhe. Porque lembra que eu falei da memória olfativa, do nosso sistema límbico? Então, a gente precisa começar a gravar coisas boas. Então, como que vai acontecer? Ah, peraí que eu esqueci de mais uma coisinha. Peraí que eu já volto. Ó, fui buscar esses post-its. Aqui. Esses post-its é bem facinho de achar, né? Então, como que funciona o desafio, tá? Durante 21 dias, vocês vão estar diante de um espelho, é claro, né? E vocês vão colocar aqui, por exemplo, meu nariz é bonito. Aí, o que que vocês vão fazer? Não liguem, minhas cachorrinhas começaram a latir.
Aí vocês vão colar esse post-it lá no ladinho do espelho, tá? E aí vocês vão visualizar o nariz de vocês. O meu nariz é bonito. E vão visualizar tudo isso, né? Só um pouquinho, gente. Tive que dar uma correção aqui, tomara que não tenha saído gravado. Então, vocês vão fazer o quê? Vão escrever lá, meu nariz é bonito, e vão visualizar o nariz de vocês, tá? Durante o espelho, vocês podem fazer isso à noite, antes de dormir, que é uma ideia muito legal. Então, vocês vão visualizar, vão trabalhar, né? Meu nariz é bonito, meu nariz é bonito, meu nariz é bonito. Aí, o que vocês vão fazer? Após isso, vão colocar a gotinha, né? Do óleo essencial, ou vão pegar um blendzinho, uma sinergia e vão inalar esse óleo. Toda vez que vocês inalarem, vocês vão lembrar a frase: meu nariz é bonito, meu nariz é bonito. Durante o dia, quando acontecer alguma coisa que vocês não estão se sentindo bem, né? Acontecer alguma coisa no trabalho, acontecer alguma coisa em casa, alguma coisa que deixou porventura você naquele período desanimado e você quer aprender a lidar melhor com isso, você vai pegar o teu óleo, vai inalar, e aí isso gravou aquela memória lá que você treinou durante a noite, durante o dia, quando você inalar o óleo essencial, teu cérebro, incrível, maravilhoso, vai lembrar daquela frase. Aí no outro dia você vai mudar, né? Todo dia vai ser o dia de alguma coisa. São 21 coisas que você vai achar linda em você. Olho, sobrancelha, cabelo, a boca, os dentes. Usem a criatividade e usem esses post-its e usem o óleo essencial que vai dar muito certo, tá? Então, resumindo a nossa aula de hoje, o que você pensa sobre si? O que você gostaria de olhar no espelho e falar para você? Lembre-se, como eu dou um elogio para uma amiga, para minha mãe, eu deveria usar esses mesmos elogios para mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, curtido a aula. Depois vocês deixem os feedbacks de vocês, eu vou abrir o grupo para isso. Deixem os feedbacks lá e compartilhem. Daqui uma semana eu vou abrir o grupo de novo para ver como que tá o desafio. Daqui 14 dias eu vou abrir o grupo de novo para ver como vocês estão no desafio. E daqui 21 dias vai ser o encerramento do desafio e eu quero ouvir os feedbacks de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Vocês são mulheres lindas, maravilhosas e é muito bom estar com vocês. Até mais.